Olha, a gente está ao vivo nessa madrugada, agora são 1h08, e eu quero que você ligue aqui agora. Você que está nos assistindo e vem sofrendo com depressão, mas não só depressão. Você já até tentou suicídio, você já até tentou tirar sua vida. Você vive à base de remédios controlados, calmantes, você é uma pessoa que não tem paz. Sua vida é um inferno, literalmente um inferno. E você ouve vozes ainda aí falando para você pular do prédio, você ouve vozes falando que ninguém gosta de você, que você é um lixo. Diante dos seus olhos está o telefone da nossa central de atendimento. Se você ligar agora, você vai ser atendida. Se você mandar uma mensagem em nosso WhatsApp, você também vai ser respondido. Como nós temos agora aqui a Marcilene, que está nos enviando mensagem, a Maria de Lourdes, que diz assim, eu ouço vozes. E o Henrique também está aqui enviando a sua mensagem. Você pode mandar agora também a sua mensagem e desabafar. Qual o motivo da sua angústia? É isso aí, Vini, parabéns. Qual o motivo da sua angústia? Qual o problema que você tem passado? Foi o que desencadeou em você essa angústia, esse sofrimento? Foi um problema financeiro? Foi um problema na família? Foi um luto, uma perda ou uma notícia que você recebeu recentemente que fez você ficar assim? Liga aqui porque você vai ser atendido, você vai ser ajudado. Mas no programa de hoje nós vamos conhecer a história da Mariane. Mariane. Conta aí, Mariane, o que aconteceu na sua vida para você entrar em depressão? Tudo começou no processo da separação dos meus pais, né? Eu era a filha do meio, de 3 filhos, e por um tempo meus pais trabalhavam juntos, mas chegou um momento que só o meu pai ficou trabalhando. E com isso começou a vir as dificuldades, né? Porque ele era o único que dentro de casa levava o sustento. E aconteceu que teve dias que muitas brigas eles começaram a ter, meu pai com a minha mãe, e eu chegava até eles para pedir, né, algo, ou porque eu queria fazer algo, e eu comecei a ouvir a seguinte palavra: se der para você, a gente faz, se sobrar, você pega. E eu comecei a deixar essas palavras entrarem dentro de mim, e isso começou a criar em mim conflitos. Por quê que só se sobrar eu posso, só se der? Só que eu já ouvi as palavras diferentes quando eram a respeito do meu irmão e da minha irmã. Para eles, o que eles iam até lá pedir, eles faziam, eles se importavam em fazer. E quando chegava até mim, né, isso acontecia. E foi quando eu comecei a me ver como um problema, como um peso dentro de casa, né? Então, todas as vezes que eu queria algo e eu ouvia essa palavra de que se der você vai, se der para você faz, eu comecei a alimentar isso, começou a criar vários complexos dentro de mim. Então, eu comecei a me sentir inútil, eu comecei a me achar um peso. Então, tudo que eu fazia, o que acontecia, que eu estava lá no meio ou em volta, que dava errado, eu falava, tá vendo, a culpa é minha. Se eu não estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. E isso foi me afetando como pessoa, porque eu sempre fui uma pessoa tranquila, só que aí eu comecei a me retrair, eu comecei a me excluir. Então, eu já não me achava mais capaz de ter amigos, eu já não queria estar no meio de pessoas, né? Eu não gostava de fazer coisas que talvez eu ia ficar em evidência, porque na minha cabeça eu já tinha colocado que eu era um problema, então todas as vezes que desse algo errado, eu seria a culpada. Você pensava que você era um problema devido a esse tratamento que você tinha dentro de Que casa. eu Você estava se sentia recebendo. excluída, você se sentia rejeitada? Sim, às vezes eu fazia coisas, né, para mostrar para eles, para chamar a atenção deles, e eu não era notada. E foi aí também que, depois de um tempo, eu comecei a literalmente ouvir essas vozes. Ninguém se importa com você, tá vendo? Aí eu ia, fazia, e a seguinte voz que eu ouvia era assim, tá vendo? Ninguém se importa com você. É melhor você sumir daqui. Porque se você sumir, ninguém vai ver mesmo. E eu isso foi me atingindo como pessoa, né, em um comportamento. Então, eu não gostava de falar com as pessoas, eu tinha medo de falar, de expressar também o que eu ali estava sentindo. E veio a separação dos meus pais, né, de fato.
quando isso aconteceu, eu não aceitava. Então, isso impactou em mim de uma forma contrária. Então, o que acontecia? Meus pais, quando eles se separaram de fato, eu me vi como uma pessoa que eu já era um problema. Então, na minha cabeça, eu falei assim, se eu já sou um problema, então quem vier querendo algo de mim vai também ter uma resposta à altura. E eu mudei o comportamento. Eu era uma pessoa calma, tranquila, eu comecei a ser uma pessoa fria, estúpida. Então, qualquer resposta, qualquer coisa que vinham me perguntar, eu era grossa, eu respondia de maneira fria, porque era a forma que eu tinha achado. Então, como eu já estava ali ferida, machucada, na minha mente era o quê? Eu vou atacar para me defender. Antes que viessem me atacar, me perguntar de alguma forma, eu vou atacar. Então, eu comecei a ser essa pessoa, né? Então, a pessoa que era calma, tranquila, eu se tornei uma pessoa fria e estúpida, né? E também eu não queria que as pessoas tivessem afeto comigo. Como é que você se sentia consigo mesma? Eu me sentia péssima, porque eu não era assim. E aquilo me fazia muito mal. Então, teve dias que eu entrei dentro do quarto desejando, eu ia dormir, mas eu desejava não acordar. Eu chorava e era um choro de uma dor que eu não sabia explicar o porquê. Porque tinha um vazio dentro de mim que, por mais que eu falasse para alguém que estava naquela altura ao meu lado, ou que eu conhecesse, não ia me entender, porque nem eu sabia explicar, né, o porquê de tudo aquilo tá acontecendo. E eu me lembro de uma vez, e eu entrei dentro do quarto e eu não cheguei a me automutilar, mas eu me agredia, porque a dor era tanto que eu me machucava. Então, eu procurava uma forma de colocar a dor de dentro para fora. Então, eu me batia, eu me arranhava, eu batia na minha cabeça, porque eu queria sentir pelo menos uma dor física para tentar distrair a dor de dentro. Quer dizer, você preferia sentir dor física, porque a dor da alma era maior. Então você você batia a cabeça, como é que é? Eu dava murros na minha cabeça, eu me arranhava, eu me beliscava, eu me batia mesmo, assim. Eu preferia muito que alguém me batesse ou que eu me machucasse, sentisse algo físico, porque eu não conseguia expressar o que estava dentro. Eu queria ter uma resposta para aquilo que estava dentro e eu não tinha, né? Então, isso para mim se repetiu várias vezes, várias vezes. Não foi uma vez só, foram várias vezes? Foram várias vezes, várias vezes. Eu entrava no quarto e já aconteceu também de eu entrar, deitar chorando, dormir chorando e acordava chorando. Essa é a sua situação. Era. Você ficou assim durante quanto tempo? 2 anos. 2 anos. A Mariana. Uhum. Mariana ficou 2 anos assim. Eu não sei quanto tempo você está assim, mas eu sei que chegou para você agora a saída. Você tem aí a oportunidade de receber ajuda agora mesmo. Nessa madrugada, nós estamos aqui ao vivo, são agora 1h16. Eu queria que você que está nos assistindo e você vem sofrendo com o mesmo que ela vem sofrendo, você se sente rejeitada ou você foi rejeitado, quem sabe você nem conheceu seus pais, você se sente desprezada, sua família não liga para você, você tem um telefone aí que nem toca, ninguém liga para você, ninguém se importa com você. As pessoas só se preocupam com você quando você tem algo para oferecer para elas, não é verdade? Você não se sente assim? Se você quiser conversar com a gente, você tem aí o telefone da Central de Atendimento do Depressão Tem Cura à sua disposição agora, nesse instante. Se você ligar, com certeza você vai ser bem atendido. Mas se você quiser, você também pode enviar uma mensagem. Coloca o telefone de novo em tela cheia, para que as pessoas observem bem e vejam muito bem e falem assim, eu não sabia qual era o número não, você sabe, tá aí, ó. Olha aí o número para você ligar. Tanto você pode ligar como você pode enviar uma mensagem agora. Por exemplo, essa moça que acabou de deixar um comentário aqui no Instagram, liga para a gente, manda mensagem, tá aí o telefone. Envia uma mensagem para ele. Eu não tenho teu telefone. Se eu tivesse teu telefone, eu te ligaria. Ô Vivian, você que está nos assistindo aí, a Lucilene, a Silvana Rocha, Cristiane, Tatiane, a Carla, né? Zélia, você que está nos assistindo aí agora, liga agora. Se há em você uma angústia, olha, se há em você uma tristeza, uma vontade de acabar com a sua vida,
Se você está aí pensando em desistir de viver, pega o telefone agora e liga aqui na nossa central. Se você não quiser falar comigo no ar, não tem problema. Há uma equipe aqui disponível para você, para te atender. Uma coisa eu garanto a você, com essa dor na sua alma, você não pode mais ficar, porque nós temos o remédio que cura a alma. Nós temos o remédio que cura a alma, porque a Mariana foi curada da alma dela. Você falou uma coisa aí muito impactante, que é o que acontece. As pessoas que têm depressão sabem o que você está fazendo, o que você fazia. Você preferia sentir a dor física do que a dor da alma, né? E aí você se batia, se machucava. Porque era assim que eu conseguia, por um tempo, distrair a dor. E isso veio piorar depois, porque eu procurei uma forma. Eu procurava formas de tentar me distrair dessa dor. Então, na altura, lá na época, eu gostava de praticar esporte. E era jogando bola que eu conseguia distrair um pouco a mente, fugir, vamos dizer assim, dos problemas por um tempo, né? Então, eu ocupava a minha mente, eu procurava ocupar a minha mente para que eu conseguisse tirar por um tempo aquela dor. Ó, a moça falou aqui, ó, meu sonho é morrer, acabei de me cortar toda. Olha só como é que tá a cabeça das pessoas. Isso aqui é ao vivo, hein? Meu sonho é morrer, acabei de me cortar toda. Você não precisa ficar se cortando, meus braços estão escorrendo de tantos cortes. Então liga aqui pra gente, a gente vai te ajudar. Nós vamos atender você, eu quero te atender. Tá aí o telefone. Se você está sofrendo com depressão, com ansiedade, coloca os sinais da depressão aí. Eu vou mostrar para você alguns desses sinais. Eu queria que você lesse, você vai ler esses sinais aí. Eu queria que você falasse qual desses você se identificava aí. Tristeza constante, era sempre. Era 24 horas. Solidão, porque eu acabava me excluindo, né? Às vezes eu queria estar perto de alguém, mas aquilo era impossível para mim. A automutilação, no caso, era quando eu me agredia. Sentimento de culpa era um sentimento que eu carregava também comigo. Falta de sono, eu também não dormia, eu não conseguia dormir. Vontade de sumir era constante. Desejo de suicídio também eu tinha. O choro excessivo. Muitas vezes eu me pegava chorando sozinha, sem explicação. A agitação, pensamentos negativos, vida sem cor e angústia no peito. Praticamente eu tinha todos esses sintomas, né? Tudo isso fazia parte da sua vida? Tudo isso fazia. E qual foi o momento mais difícil que você enfrentou? Foi quando eu me peguei dentro de casa, porque quando meu pai era o único sustento dentro de casa, né? E quando ele saiu, as coisas pioraram. Então, ninguém trabalhava e eu cheguei ao ponto de, dentro de casa, até passar necessidade, por não ter o que comer, porque não tinha quem levava. E eu lembro que isso, para mim, me machucava muito, porque eu olhava por um lado, assim, eu tinha, por um dia, por um tempo, eu tive uma família dentro de casa, alguém que cuidava de mim, que estava ali, e depois de um dia para a noite, eu perdi tudo isso e tudo virou uma bagunça dentro de casa. E foi quando a minha mãe também começou a se envolver com várias pessoas que ela mal conhecia, já levava para dentro de casa. E esse era um dos sentimentos também que eu carregava, de culpa, de raiva, porque eu não aceitava, ficava com raiva dela, então eu não tinha contato com ela, não queria conversar com ela por conta disso. E eu cheguei a ficar trancada dentro do quarto por uma semana. Uma semana? Uma semana. Eu não comia, eu não bebia, eu não queria sair, porque eu literalmente queria colocar um fim naquela dor na minha vida, naquele momento. E como é que você resolveu isso? Eu recebi um convite, né, a princípio de uma pessoa que era da Igreja Universal, e ela me convidou para participar de uma reunião. E foi quando eu aceitei, né? Antes ela vinha, ela me convidava, mas eu nunca dava bola. Eu acreditava que para mim não ia servir. Só que eu me peguei nessa situação, onde eu não dormia, eu não queria comer, eu não queria falar com as pessoas, a única coisa que eu queria era pôr um fim naquela dor. E naquela altura eu acreditava que colocando um fim na minha vida, eu ia resolver isso. E foi quando eu encontrei ela na rua, eu saí, não me lembro para fazer o quê, e eu encontrei com ela. E ela me chamou, ela, vamos lá, e me convidou. Falei, eu vou dar essa chance, porque eu já não tinha mais nada a perder. Eu já estava, na verdade, perdendo tudo, né? Porque para mim eu já não via mais jeito, não via mais solução. E foi quando eu aceitei e eu fui. E chegando lá,
o que eu ouvi falar naquele dia era tudo que eu estava passando. E quando eu entendi que para mim teria uma solução, que para mim teria um jeito, eu decidi dar uma chance. E foi quando eu comecei a frequentar. Eu fui acompanhada, né? Pessoas me ajudaram a lidar com aqueles problemas que eu estava tendo, que na minha percepção não tinha jeito. Para mim, eu sempre seria o erro. Então, até de me envolver com uma pessoa na época, eu falava assim, eu achava que não ia adiantar eu gostar de alguém porque no fim ia ser o mesmo fim dos meus pais. Eu poderia até gostar da pessoa, dar certo por um tempo, mas daqui a pouco iria dar tudo errado, como aconteceu dentro de casa. E foi quando tudo começou a mudar através desse convite, porque eu entendi que para mim poderia sim ter solução, que eu teria que dar uma chance. E essa chance foi o que transformou a minha vida, porque chegando lá eu fui acompanhada, eles me entenderam, eu consegui encontrar pessoas que entendiam o que eu estava passando, e com isso eu fui lutando, né? Fui lutando cada dia, vinham os pensamentos, eu comecei a parar de alimentar aqueles pensamentos ruins, eu comecei a ignorar por um tempo aquelas vozes que tinham muita força para mim, que era praticamente como se tivesse uma pessoa ao meu lado falando tudo aquilo. Das vezes, das noites de sono que eu não dormia, que eu acordava porque eu estava sonhando que eu estava me jogando de um prédio, né? Era essa a minha vida. E depois que eu aceitei esse convite, eu comecei a frequentar as reuniões, que eu fui acompanhada, isso começou a mudar. Aí foi a virada de chave. Depois que você aceitou o convite de vir até aqui, Sim. Aí você viu a luz na escuridão. Exatamente. Enquanto você tentava resolver o problema do seu jeito, você não resolvia. Não, pelo contrário, eu só me afundava ainda mais. Porque eu não tinha uma direção, né? Eu não sabia como resolver, né? Eu sabia nem qual o problema que se tratava, né? Que de fato eu tinha. E depois que eu entendi, eu falei, pronto, para mim não tem, né, jeito. Porque eu ouço, né, até hoje falar que depressão não tem cura. Então, várias vezes eu falava, não tem. Inclusive, eu perdi a minha avó porque ela morreu com depressão. Você buscou ajuda médica, tomou algum remédio, fez algum tratamento durante esse período? Não? Eu não queria. Eu não buscava, não deixava as pessoas se aproximar de mim. Então, até tentaram, mas eu falava que não, que era o que eu tinha. Eu tinha me dado o meu diagnóstico. Então, o meu diagnóstico era esse. Falei, eu tenho depressão, eu sou assim, então eu vou morrer assim. Então, ninguém vai me ajudar. Como eu já sou um erro, porque na minha cabeça eu era esse erro. Eu era essa pessoa que daria o problema em todos os lugares. Então, para mim, não tinha jeito. Eu mesmo me defini, né? Dei o meu diagnóstico. E depois que minha avó também faleceu por conta da depressão, eu falei, eu sou mais uma pessoa que vou seguir o mesmo caminho. Você é a próxima. Você achava assim? Eu achava assim, que para mim não teria jeito. E agora? Como é que você vive? Como é que está a sua vida? Hoje eu tô curada. O senhor perguntou, eu tô controlada ou eu estou curada? Hoje eu posso afirmar que eu estou curada. Porque outrora aquilo que eu tentava lutar na força do braço, hoje naturalmente eu consigo vencer. Eu consigo ser feliz, eu já não sou mais aquela pessoa que afastavam as pessoas de mim. Hoje eu tenho amigos, né? Eu consigo conversar. Para o senhor ter uma ideia, quando as pessoas iam falar comigo, eu olhava para o chão, eu não conseguia olhar nos olhos da pessoa, porque eu me sentia tão inferior que eu não me achava no direito de nem sequer falar dignamente assim com uma pessoa. E hoje eu falo, hoje eu consigo ajudar outras pessoas que até estão na situação que eu me encontrava, né? Hoje eu tô curada, hoje eu sou feliz, não preciso mais fingir algo ou alguém, né? Porque por um tempo a gente até tenta na força ali do braço mostrar, eu tô aqui, vou forçar uma amizade, né? E eu não preciso disso mais. Hoje as pessoas se aproximam de mim e eu consigo tratar bem, que nem eu tratava muito mal as pessoas. Mas agora eu consigo ser paciente, eu entendo, eu procuro ouvir a pessoa, porque era algo que eu não suportava, porque quando eu queria alguém para me ouvir, ninguém me ouvia. Então, para mim, isso é primordial. Hoje, quando alguém vem até mim e pede algum tipo de ajuda, eu procuro ouvir para poder ajudar a pessoa. Por exemplo, o Raul Oliveira, ele diz assim, depressão é terrível. Graças a Deus e a Jesus Cristo estou saindo
de uma crise de depressão. E você vai sair, ô Raul, com certeza você vai vencer tudo isso, porque tem cura. A Mariana está aqui e ela achava que ela era um erro, que ela não tinha jeito, só que hoje ela está aqui curada. Faz quanto tempo que você está curada? Já tem 10 anos. 10 anos. Quantas recaídas você teve? Nenhuma. Nenhuma. Depois- Veja que é um tratamento que resolve, não melhora, não traz uma melhorança, né? Traz uma cura de verdade, porque de lá para cá você teve desafios, problemas, lutas, Sim, muitos. e não teve recaída. Não. Há pessoas que se tratam, tomam remédio, se sentem bem por um tempo, mas depois voltam a ter novamente aquela tristeza. Hoje não há tristeza dentro de você? Não. Há decepção, vontade de morrer? Não. Acabou tudo. Acabou, pelo contrário. Hoje o meu desejo é de viver, é de poder levar para as pessoas essa solução e mostrar que sim, que a depressão tem cura. E isso também só foi possível porque eu entendi que para mim tinha um jeito e que eu precisava buscar essa resposta. E foi quando eu também encontrei em Deus a solução. E foi quando eu recebi o Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo, eu consegui entender, com a força, com a certeza, eu consegui entender que tem problemas que a gente só vai conseguir sair dele com a ajuda dele, com o auxílio dele. E isso faz a diferença, porque a pessoa que tem, por exemplo, vivenciado dias de angústia, como é o que nós estamos falando hoje no tema do programa, dias de angústia, que foi o que você viveu. Sim. Você vivia assim, era dias, não foram um dia, não foi alguns minutos, foram 2 anos, né? 2 anos de sofrimento, 2 anos de depressão, de ficar trancado no quarto, não querer tomar banho, não querer viver. E hoje há muitas pessoas vivendo isso. E como sair da angústia? Como resolver o problema da angústia? Qual é o remédio que cura a angústia? Qual é o tratamento médico que tira a angústia? Não existe. Mas a palavra de Deus, ela dá a seguinte direção. Olha o que a Bíblia diz em relação a você que está aí angustiado, você que está aí triste, você que está aí pensando em acabar com a sua vida. A palavra de Deus, ela é bem clara. Leia aí, por favor, quando diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, a angústia, ela vai vir, ela vai chegar, ela já está aí com você. Ela faz parte da sua vida. Mas há uma promessa, que não é uma promessa de um homem, mas a promessa de Deus, que diz que vai te livrar dessa angústia, que vai arrancar de você isso, você vai poder glorificar, você vai poder ser feliz. Ninguém quer viver angustiado. Mas se você está angustiado aí agora por conta de problemas, preocupações, dívidas, seja lá o que for, há uma saída para você. No final do programa nós vamos orar e eu vou pedir a Deus para que Ele abençoe a sua vida. Mariana, qual a mensagem você dá para quem está te vendo agora que se encontra na mesma condição que você se encontrou e hoje está nos assistindo aí? Olha nessa câmera e fale com elas. Eu deixo a mensagem de que dê uma chance. Abrace essa chance que você está tendo de ouvir que para você ter um jeito. Porque por muito tempo eu acreditei que para mim não tinha jeito. Mas tem jeito sim. Porque hoje eu sou a prova viva de que eu venci a depressão. E a depressão tem cura. Então eu deixo esse recado para você. Dá uma chance. Se dê uma chance. Porque você não vai se arrepender. Você pagou quanto aqui? Nada. Nada. Nada? Nada. Se tivesse que pagar, Pagaria. não tem dinheiro que pague o que aconteceu hoje na eu sua tenho. vida, né? Exatamente, porque por muito tempo eu sofri e ninguém podia me dar a resposta que eu tanto procurava. E só aqui eu encontrei. Você frequenta onde? A Universal onde? De Jaçanã. Jaçanã. Qual o Jaçanã. endereço? Na rua Benjamin Pereira, 602. Nessa quarta-feira você vai estar lá também para Estarei. atender a todo você que mora aí no Jaçanã. Quem sabe você está nos assistindo aí desse bairro, você pode estar lá nesse endereço aí e ela vai estar lá, você pode conversar com ela, ela vai te atender, vai te ajudar. Com certeza você vai ver que se teve jeito para ela, vai ter jeito para você também, tá bom? Muito obrigado, Mariana, pela sua participação. A gente vai mostrar para você agora